Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o professor da Universidade Federal de Alagoas, da pós-graduação, professor Edmilson Veras, que é economista e também professor da CEUNI. Nosso assunto, vamos repercutir aqui com o professor Edmilson Veras, fazendo uma avaliação dos resultados da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que colocou o produto da carne brasileira, seja de frango, seja de boi, a carne numa condição terrível, fazendo com que a população ficasse estarrecida com o resultado dessa investigação, que identificou a má qualidade do produto que vai à mesa dos brasileiros, e também a reação do setor empresarial, que afirmou que a operação teve uma divulgação muito generalizada, que não condiz com a realidade do país e que essa operação colocou o país numa situação muito difícil do ponto de vista das exportações. Eu pergunto ao professor, enquanto economista, inicialmente, como o senhor avalia esse episódio? Porque a população foi surpreendida, mas, de certa forma, agradece o fato de estar informada sobre não consumir um produto de má qualidade. E os empresários preocupados, claro, com essa repercussão internacional que já fez com que alguns países suspendessem a importação da carne brasileira. Agora, você tem duas irresponsabilidades. A primeira irresponsabilidade é do empresário. Os empresários, eles sabem, sobretudo aqueles que produzem produto para exportação, que o mercado internacional é muito exigente, de tal forma que qualquer problema que é detectado, a primeira providência que os países tomam é suspender as importações, que é o que está ocorrendo aqui atualmente por conta dessa descoberta da fraude. A outra irresponsabilidade, que é preciso deixar muito claro, é do governo. Os órgãos governamentais deveriam ser muito mais atuantes, muito mais vigilantes, né? No sentido de evitar, porque sabe-se hoje que, há muito tempo, que empresários, quando podem, não são todos, claro, felizmente é uma minoria, mas que causa estrago muito grande, eles utilizam isso. No passado já foi feito isso, por exemplo, na década de 50, quando o Brasil era exportador de banha de porco. Naquele tempo você não tinha o óleo de soja que tem hoje. Hoje praticamente a gente não compra, não vende banha de porco, mas o Brasil era produtor de banha de porco. É muito mais saudável até, não é? Na alimentação que a soja. Sobretudo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nós éramos exportadores de banha de porco. E aí os nossos exportadores colocavam pedra dentro da lata de banha. Quer dizer, primeiro era uma estupidez, porque quando chegava lá no exterior, que abria, que via que era pedra, não comprava mais, né? Mas nós já tivemos isso. Colocávamos também, molhavam o algodão para pesar mais. E muitas vezes colocava pedra no saco de algodão, que quebrava a máquina, que ia beneficiar. Mas isso é subestimar a inteligência, não é? Pois é, subestimar a inteligência. Então, mas todo fraudador, ou todo corrupto, fraudador e corrupto, eles pensam, né, que nunca serão descobertos. E, se forem descobertos, não serão punidos. Daí, essa prática que persiste. Mas, veja bem, o estrago foi grande e há um grupo, sobretudo dos empresários e parte do governo, que acham, né, declararam, a imprensa, etc., que foi um exagero da polícia. Eu não vou discutir exagero, mas eu fico do lado de que foi importante divulgar. Eu tenho a impressão que o que a polícia, quando faz a divulgação nesses casos, é porque ela teme que, se não fizer a divulgação desse fato imediatamente, corre o risco de forças ocultas, né, impedir que isso venha à tona. Que a sociedade tome conhecimento. Que a sociedade tome conhecimento. Então, eu acho que, infelizmente, né, isso para o Brasil vai ter a conquista desses mercados, né, sobretudo o mercado europeu, porque, veja bem, o que a gente exporta, carne de suíno, carne de frango, carne bovina, esse proteína animal,
o mercado é para aqueles países que têm renda alta. Por exemplo, nós praticamente não exportamos para a África. Por quê? Porque a maioria dos países africanos tem renda baixa e não importa produtos caros como produto proteína animal, que é carne. Então, o nosso mercado, que a conquista foi muito difícil, foi o mercado europeu e o mercado americano, não é? E o mercado japonês. São áreas... Parte da Ásia, né? Parte da Ásia, da parte da Ásia rica. Exatamente. Né? São mercados que foi difícil o Brasil entrar. Né? De tal forma que alguns desses mercados suspenderam já as importações, outros estão em observação, né? Certamente eles vão mandar seus veterinários e seus técnicos vir aqui no Brasil. Né? Aliás, já estão, e é uma prática comum de vários países mandarem, antes disso, mandarem técnicos aqui para inclusive ir lá na fazenda. Acompanhar todo o processo. Porque quando você exporta a carne, um chip vai, né, esse chip vai dizendo quais foram os medicamentos que aquele animal tomou, quais foram as doenças que tiveram. Todo o histórico vai todo o histórico. Quando chegar lá, abre. Mas certos países, os países mais ricos, Japão, por exemplo, eles mandam seus técnicos para verificar in loco. Porque lá no chip está dizendo qual foi a fazenda que produziu aquela carne. Então ele manda para o para in loco. Na verdade, eles suspendem, não é? E nesse período vem fazer uma averiguação, não é? Para constatar a origem do produto e saber, e depois isso se retoma naturalmente dentro das relações comerciais existentes. Mas o estrago está o seguinte, porque veja bem. A credibilidade. A credibilidade. É uma questão, você tem outros países fornecedores de carne, por exemplo, a Austrália. Então, eu acredito que certamente a Austrália, como grande fornecedor produtor de carne, está torcendo, né, para a suspensão desses contratos para que ele entrar no mercado. Principalmente agora que o preço desses produtos no mercado internacional está aumentando. O ano passado para cá está em alta. Não é? Então, de qualquer forma, o estrago foi grande e não é só isso. A gente fica discutindo, a imprensa inclusive está discutindo, os técnicos estão discutindo. O estrago, a meu ver, ele não só é com relação à carne. Né? Esse estrago ele também é com relação ao Brasil como um todo. Não é? Isso pode, inclusive, ser extrapolado para uma concepção de que o país não é sério. Não é? E a gente já vive uma crise política, econômica, e nesse contexto ainda se apresentar internacionalmente com um problema como esse, né, que fere a credibilidade. Pois é, exatamente no momento onde, na minha não favorável. Na minha concepção e na concepção de vários economistas, está se achando que o Brasil chegou no fundo do poço e lentamente está começando a sair. Por exemplo, essa última estatística com relação ao emprego, então verificou-se que está aumentando bem pouco a empregabilidade. Um aumento discreto. Mas bem pouco. Então, a gente acha, eu inclusive, vários economistas acham, que o pior já passou e tal. Agora, esse pior já passou, ele é muito, muito lento e ele é muito frágil. Então, pode ser qualquer problema que haja, tipo esse e tipo outros problemas políticos, você pode comprometer seriamente a economia do país. A economia do país. Essa que é a preocupação. E a outra, e tem mais uma coisa, apesar da amostra ser pequena, é isso que eu ia questionar, porque parte apesar da amostra ser pequena, não é? Isso, por exemplos anteriores, né? A gente fica achando que, na verdade, é possível, e eu não posso afirmar, né? É possível que apareça outros focos, né? É possível que apareça outros focos. Isso nós vamos ver daqui por diante com o aumento da fiscalização, dos inquéritos, etc. Bem, diante dessa situação,
a gente observa que no mundo inteiro, quando há um descuido na fiscalização, como a gente conversava aqui antes da entrevista, a gripe aviária, por exemplo. A gripe aviária. Foi desastrosa, não é? Mas se tratou de uma questão sanitária. Quando se trata de uma questão dolosa, assim, né? Intencional, de de promover o lucro, não de uma forma correta, isso pesa muito na comunidade internacional. Claro. Claro, evidentemente, claro. E aquilo que eu falei agora, por exemplo, não só com relação à credibilidade daquele produto que é exportado, mas o Brasil como um todo. A gente estava se criando no âmbito internacional como um país sério, seus produtos de qualidade, etc. Então, isso pode contaminar, né, outros produtos que não tem nada a ver com isso, outros produtos de exportação que não tem nada a ver com isso, por conta desse fato. Agora, o que é preciso colocar com muita clareza é que a fraude, né, é uma coisa mundial. Por exemplo, o ano passado a gente acabou de assistir a fraude causada por uma montadora internacional, uma grande montadora internacional, que estava fraudando o tipo de motor, o tipo de controle de poluição, né, da emissão de gases, que não era verdade. Né, um equipamento que burlava a fiscalização. Essa empresa foi fortemente penalizada com isso. Teve que ir a público, pedir desculpa, pagar indenização, etc. O que precisa ocorrer no Brasil é isso. Então, assumir o erro. Assumir o erro. É praticamente impossível. O corrupto, o fraudador, etc., ele aparece em todo que é lugar do mundo. Agora, o que precisa acontecer é que quando apanhar esse camarada, né, ele tem que ser punido severamente. E outra coisa que é muito importante que a gente diga com relação a esse fato, é que a gente está preocupado, você pega a imprensa toda noticiando isso, eu acho muito bom, né, mas é preciso levar em consideração o seguinte: a fraude, o que é o prejuízo causado internamente. Internamente no país. No país, exatamente. Quer dizer, a gente comprou esse produto, né, como se fosse um produto de qualidade. A merenda escolar. A merenda escolar é um caso. A merenda escolar, na minha opinião, é um caso de polícia. Quer dizer, o que se tem, eu não posso provar, mas a imprensa mostra isso praticamente diariamente. O que se tem de fraude com relação à merenda escolar, aos produtos fornecidos pela merenda escolar, é um negócio absurdo. Além dos aspectos de corrupção, né, de corrupção, de superfaturamento, etc., você tem a questão da qualidade dos produtos que são fornecidos às nossas crianças. Né? Isso é que é importante. Então, há uma preocupação com relação ao mercado internacional, porque a gente vai perder mercado, ou então poderá perder mercado. Né? Porque se a gente tem um detalhe importante, se o Brasil perder parte desse mercado, o que vai acontecer é que o preço da carne não vai cair internamente. Aí você vai prejudicar o produtor. Né? Aí vai prejudicar o produtor. Se o Brasil não conseguir exportar por questão de suspensão aí vai ter que colocar esse produto no mercado interno. Quando ele colocar esse produto no mercado interno, certamente o preço da carne vai cair. Claro, vai beneficiar o consumidor no primeiro momento, mas vai prejudicar substancialmente os nossos produtores de frango, e tem muitos produtores de frangos que não são grandes produtores. Aliás, a grande maioria dos produtores de frango são granjas pequenas, situadas lá em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Professor Edmilson Veras, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já.